Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Que bom estar aqui com você mais uma vez, batendo um papo sobre Bíblia Sagrada e nessa série especial que nós estamos fazendo, Tesouros do MAB, do Museu de Arqueologia Bíblica da UNASP. Você sabe, agora o nosso canal mudou um pouquinho, atendendo a muitos pedidos de pessoas que solicitavam que eu colocasse mais de um vídeo por semana, então a gente decidiu fazer o seguinte: na segunda-feira eu continuo colocando um vídeo inédito sobre algum assunto relacionado à Bíblia, teologia, arqueologia, etc. E outro vídeo durante a semana nós estamos postando aqui para sempre mostrar uma peça, um artefato do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Mas eu só vou continuar essa série se você deixar aqui o seu comentário que você está gostando. Eu preciso do seu feedback, tá bom? Assim eu sei que estamos indo no rumo certo. E se você está gostando desse conteúdo, se inscreva no canal, deixe o sininho de notificações acionado, assim você sempre saberá quando eu colocar alguma coisa nova ali. E o seu comentário também será muito bem-vindo para nós, tá certo? Hoje eu quero falar de um instrumento musical. Essa peça aqui, olha, ela está muito bem preservada. Nós temos outras aqui. Isso aqui é um bronze grego, e ele funcionava como uma espécie de prato que você usava para bater mesmo, como um prato assim de banda, mas era pequeno, de bronze. Tá vendo? Ele está todo esverdeado porque é de bronze. Nós temos esse instrumento, nós temos um sistro, nós temos alguns instrumentos do tempo da Bíblia aqui, temos chocalho, mas eu quero destacar esse aqui em especial. Sabe por quê? Ele é mencionado numa carta de Paulo para falar sobre o amor. Está em 1 Coríntios, capítulo 13. Esse texto é tão lindo que eu acho que merece eu lê-lo para você por inteiro, tá bom? Vamos lá então. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que soa ou como prato que retine. O prato, olha. Se eu tivesse o companheirinho dele, você poderia até ouvir o som de 2000 anos. O prato que retine. Pena que nós só temos um exemplar dele só. O prato que retine. E ele continua dizendo, ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não ira facilmente, nem guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Quando Paulo escreveu isso, é interessante que na cidade de Corinto, que recebeu a sua carta, havia uma promiscuidade tão grande, tão grande, tão grande, que autores da antiguidade usavam a expressão corintianizar para referir-se a qualquer ato obsceno, de imoral, de falta de honestidade, falta de amor, e era até um trocadilho corintianizar ser um ato de desamor, porque em Corinto ficava o grande templo da deusa Afrodite, que era a deusa do amor. Mas que tipo de amor era ensinado ali? Bom, um amor perverso, um amor desumano, um amor bem diferente daquele amor princípio que Deus queria que os seus filhos aprendessem, principalmente quando recitassem nas igrejas, Deus é amor, 1 João 4, verso 8. Numa das categorias de adoração desse templo de Afrodite, algumas moças, antes de casar, tinham que vender
a virgindade delas para o templo. E como isso funcionava? Elas se assentavam à beira da estrada, no caminho para o templo, e o primeiro estranho que passasse por ali, se as visse e gostasse delas, poderia ter relação sexual com elas, desde que deixasse ali, num pequeno cofre, o dinheiro para a construção e manutenção do templo. Imagine só, que coisa terrível. Outras se tornavam prostitutas culticas de Afrodite por um ano, por um período da sua vida. Outras, o próprio pai as colocava naquela condição. Paulo viveu um tempo em Corinto e ele, vendo essas coisas, tinha certeza que o amor estava longe de ser qualquer coisa parecida com isso. Também nos cultos pagãos que havia ali, havia muito em Roma o culto à deusa Ísis. E o culto a Ísis era celebrado pelo toque de um sistrum. Eu falei que nós temos um sistro aqui no museu, mas isso você vai ter que vir aqui para ver. E também pelo toque desses pratos de bronze que marcavam o compasso da música. Na verdade, era como se fosse uma síncope, você entendeu? Esses objetos, eles não produziam nenhum som agradável, era apenas um barulho de um metal marcando o tempo da música. E Paulo, comparando aquilo com o verdadeiro amor, falou, olha, se eu não tiver um amor que vem de Deus, eu serei como o bronze que ressoa, o sino, o sinete, ou como um prato que retine, um prato desse. Ou seja, é um instrumento, mas não produz nenhum som agradável. Imagina um sino batendo. Ele badala, 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 ou um objeto desse fazendo percussão. É muito diferente de uma harpa, por exemplo, ou de um piano de cauda, ou quem sabe de um violino, que é um instrumento mais completo e consegue produzir uma melodia. Portanto, a pergunta que nós fazemos é, todos somos instrumentos, mas que tipo de instrumento estou sendo eu? Estou permitindo que Deus dedilhe uma bela canção em mim, através dos meus atos, dos meus sentimentos? Ou estou sendo apenas alguém que fala, mas não passa de um bronze que soa, um símbolo que retine? É algo a se pensar. Dizem que, certa vez, um menininho saiu de casa, eu já contei essa história num sermão, mas gostaria de repeti-la para você. E ele sempre tinha na sua cabeça as suas aventuras. Um dia ele queria matar dragões, outro dia ele queria explorar outros planetas, outro dia ele queria entrar num submarino como das 1000 Léguas, de Júlio Verne. Cada dia ele tinha uma aventura diferente, uma quimera na cabeça. E a mãe dele, sabendo que morava numa cidade pequena, interiorana, não perigosa, deixava ele sair de casa e brincar até a praça, onde ele sempre ia, mas com a ideia de que ele tinha atravessado os 7 mares. E um dia ele falou, mamãe, prepara para mim o sanduíche e o suco, que a viagem hoje é mais longa. Ah, é? Para onde você vai, meu filho? Eu vou procurar Deus e vou me encontrar com Ele. Que desafio, hein? Ela preparou então o seu sanduíche, preparou sua bebida, colocou ali na mochilinha dele. Ele pedalou na sua bicicleta, como eu falei, imaginando ter cruzado os 7 mares, vários continentes, ilhas, vulcões, desertos, mas na verdade ele só tinha andado 1,5 quarteirão até a praça, onde ele sempre ia. E chegando lá, já cansado, com a sua bicicletinha já do lado, ele já tinha parado de pedalar, ele viu um velhinho, sentado lá num banco, com barba longa, branca, jogando milho para os pombos. Ele pensou, é Deus. Tímido, por sentar perto de Deus, ele procurou se ajustar ali no outro extremo do banco e timidamente olhou, e quando Deus cruzou os olhos com ele e disse olá, ele quase desmaiou. Ele falou, olá o senhor também. O senhor está bem? Estou. Estou melhor agora de dividir o banco com um menino tão esperto como você. O senhor me acha esperto? Acho sim. Que legal. Mas na timidez do momento, o diálogo ficou só nisso. Não tinha mais o que falar. As palavras sumiam da sua boca. Mesmo que ele fosse um menino bem ativo e bem assim espontâneo para poder conversar. Depois de um tempo ele pensou numa forma de quebrar o gelo e falou, o senhor aceita o lanche que minha mãe fez para mim? E Deus, idoso, respondeu, você vai dividir o seu lanche comigo? Sim, claro,
Todas as crianças do mundo iriam querer dividir o lanche com o Senhor. Claro, claro, com aquela espontaneidade infantil. Então, o velhinho, Deus, aceitou. E calmamente, ele tirou o lanche, dividiu, entregou a metade do sanduíche, o suco, e ficaram os dois ali, em silêncio, apenas comendo o lanche e se entreolhando e rindo um para o outro. Daqui a pouco, o idoso Deus quebra o silêncio e fala assim: esse foi o melhor sanduíche que eu já experimentei. E o menino: sério? De tudo que o senhor já experimentou, esse é o melhor? Claro. Diga para sua mãe que eu abençoo as mãos dela, ela tem mãos abençoadas. Todo mundo deveria experimentar o sanduíche dela. E o menino: sério? Nossa, eu vou falar isso para ela. E Deus disse: e tem mais. Diga que eu mandei você falar que ela tem um menino maravilhoso, que eu gostaria que todas as crianças do mundo fossem como você. O senhor também pensa isso de mim? Que pena. Por quê? O meu pai não pensa assim. Ele nos abandonou quando eu era pequeno e ele foi viver em outro lugar com outra família e não veio me ver. Ele não gosta de mim. E Deus disse: seu pai é um tolo. Ele não sabe que grande filho ele perdeu. Você é maravilhoso. Quer ser meu filho? Claro, quero. E o senhor sabia que todas as crianças do mundo deveriam ter um pai como o senhor? Você acha mesmo? Claro, claro. Eu tenho certeza que meus colegas todos queriam estar no meu lugar agora conversando com o senhor. Então o menino falou: está tarde, eu tenho que voltar para casa. Eu sei que eu estou com o senhor, mas a mamãe não sabe, então ela pode ficar preocupada. Então eu vou embora, tá? Mas foi muito bom estar com o senhor. E Deus falou: então tá bom, tchau, tchau. Então tchau, fique com o senhor mesmo. E pedalou de volta os seus 7 mares, montanhas com vulcões e desertos, na verdade um quarteirão e meio, e chegou até em casa. Quando ele chegou em casa, colocando quase o coração pela boca de tanta emoção, a mãe: calma, menino, respira, o que aconteceu? Você machucou, caiu, alguém te bateu? Não, mãe, eu me encontrei com Deus. E ela falou: você se encontrou com Deus? Como assim? Mãe, eu me encontrei com ele. Ele estava jogando milho para os pombos lá na praça. Mamãe, ele é bem velho. Ele tem um barbão branco, uma barba enorme, mamãe. Mas também com toda a eternidade nas costas, ele tinha que ser velhinho daquele jeito mesmo. E mamãe, eu tenho mais coisa para te dizer. Você sabia que ele falou comigo que eu sou uma criança abençoada? Mesmo que papai tenha abandonado a gente, Deus me ama. E mais, mãe, Deus falou que o seu sanduíche é abençoado. A gente deveria vender isso agora e distribuir para o mundo. Vai ser uma festa, vamos ficar ricos, mamãe. E ele e a mãe ficaram rindo, relembrando aquela tarde com Deus. Enquanto isso, do outro lado da cidade, um idoso senhor chega em casa, coloca o seu casaco atrás da porta, o milho para os pombos, o que sobrou, em cima da mesa, e a velhinha fala lá de dentro da cozinha com voz trêmula e fraca: meu amor, eu estava preocupada, você demorou demais hoje na praça jogando milho para os pombos. Ao que aquele idoso senhor disse: eu perdi a noção do tempo, porque eu estava ali conversando com Deus. Ela falou: como? Deus? Deus passou a tarde inteira conversando comigo ali, no momento que eu estava bem desanimado, porque os nossos filhos nos abandonaram, somos idosos, ninguém mais nos quer, não temos dinheiro para o asilo. Eu pensei que a vida tinha acabado. E Deus apareceu para mim e passou a tarde conversando comigo. E olha, vou te surpreender. Deus é bem mais moço do que eu pensava. Deus é um menino. E ele ainda falou que queria que todos os filhos do mundo tivessem um pai como eu. Eu me senti tão amado por Deus que eu falei que eu queria que todos os meninos do mundo fossem como ele. E ele disse que todos os pais do mundo deveriam ser como eu. E eu até falei com Deus: obrigado pelo seu lanche. E até abençoei a mãe de Deus, que eu nem sei se ele fez aquilo por um trocadilho. Mas foi bom conversar com Deus. Moral da história: ambos estavam certos e errados ao mesmo tempo. Errados porque nem o velho nem a criança viram de fato o Todo-Poderoso numa epifania que deveria cegá-los na primeira aparição. Não, eles não viram diretamente Deus. Eles estavam equivocados. Mas eles estavam certos, porque eles viram Deus um
através do outro. E nesse encontro humano que liga o céu e a terra, a divindade e a humanidade, nos une no amor de Cristo, nós aprendemos que amor é isso. Sentar numa praça, jogar milho para os pombos, dividir o nosso pão com o nosso semelhante, abençoar as pessoas e falar coisas bonitas para elas. E também fazer a caridade. Isso está dentro do que Deus espera de cada um de nós. Isso é amor. Não é apenas um bronze que produz barulho. Gostou desse conteúdo? Se gostou, deixe o seu like, deixe também o seu comentário e se prepare, porque semana que vem tem mais coisas para mostrar para você. Um abraço, até lá!